Salmo capítulo 27, versículo 4, fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações, e cantarei e louvarei ao Senhor. Amém? É muito bom nós vivemos na casa do Senhor. Quando nós vamos em um acampamento, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ir ao acampamento. Você vai no acampamento, você chega no acampamento, passa um dia, 2 dias, aí começa a perspectiva de ir embora, você já começa a ficar triste, né? A gente vai embora, tá tão bom aqui, tá tão gostoso aqui. Nós tivemos encontro de casais, né? Foi poucos dias, né? Chegamos na sexta, fomos embora no domingo, mas chegou no domingo de manhã, as pessoas já estavam assim: nossa, a gente vai embora. Palavra boa, tempo de louvor, tempo de oração. Você não tem vontade de ir embora, não é verdade? Mas aí a gente volta. Aí o pessoal fala assim: a gente volta e é segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia mais gostoso que tem da semana. Amém? Amém, é isso aí não. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o evangelho do reino. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, eu tenho orado ao Senhor e sinceramente eu tenho me entristecido demais. Porque a palavra do Senhor, ela diz, e ela é muito clara, que quando Ele diz aqui, olha, muitos nos odiarão.
A gente fica querendo pregar um evangelho que tudo é bom. A gente fica querendo muitas vezes pregar um evangelho que Deus aceita tudo de qualquer forma e de qualquer jeito. Muitas vezes nós queremos pregar um evangelho que Deus te aceita de qualquer jeito e você vai continuar de qualquer jeito, e Cristo te aceita de qualquer jeito. Ou que muitos eu tenho ouvido assim, que Deus é amor. Esqueceram que Deus também é justiça. Pessoas têm se dedicado com tanta ênfase, com tanta força, com pessoas que não são Deus, não são Jesus, e não vão mudar muita coisa nesse mundo, porque existem duas vontades de Deus, uma vontade que é permissiva de Deus, e outra vontade que é soberana de Deus, e isso é imutável. E a palavra do Senhor, ela vem nos ensinar a amar a Deus e amar ao próximo. Mas muitas vezes nós deixamos de amar ao próximo para defender coisas que nós nem temos certeza. Irmãos, eu tenho chorado em frente ao Facebook. Eu fico imaginando quando outros profetas que se levantarão e dizendo, eu sou Jesus. Quantos de nós vamos sair correndo? Ah, Jesus voltou, Jesus voltou. Ai, lá vem o Messias, lá vem o Messias. Nós temos acreditado em um monte de porcaria que está sem fundamento nenhum, colocado nas redes sociais. E acreditando, lutando, brigando contra amigos, parentes, familiares, contra cristãos. Quando tivemos uma greve dos caminhoneiros, muitas pessoas começaram a estocar comida em casa. Comprou lá 5, 6 pacotes de arroz. Comprou não sei quantos leite ninho. E começou a estocar. Com medo. Irmãos, aonde nós vamos parar? Se nós não tivermos a consciência e a maturidade de sermos cristãos em todo o tempo, nós não vamos conseguir ser luz e sal dessa terra. Em nome de Jesus. Eu não estou falando que você não deve expor a sua opinião, mas você deve respeitar o próximo. Você não vê os pastores da igreja defendendo nada e ninguém. Mas se você for chegar, conversar com um de nós, a gente tem a nossa opinião, com respeito, sem ofensas. Abra aí a palavra do Senhor Jesus, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Pastor, as pessoas estão intolerantes demais, pastor. Pastor, estão muito intolerantes, a gente não pode falar nada. Aí você vai ver o que a pessoa falou. Aí alguém posta uma coisa e sai do grupo. Irmãos, eu não entendo onde a gente vai parar com isso. E quando chegar o princípio das dores, aqui, em Alfenas, quando a gente levantar, nos reunimos para pregar em praça pública, as pessoas cercar a gente, como é que vai ser? Quando começar a bater polícia aqui na porta, falar, abaixa o som aí, pode fechar aí, você não pode. Quando você for proibido de pregar o evangelho. Quando você for proibido de pregar nas praças. Quando vocês verem o seu pastor aqui fofinho desse jeito, tomando umas riadas lá nas praças. Um cacetete. Aqueles que bate assim. Você já tomou? Não, eu também não. Glória a Deus. Mas diz que bate e aquilo lá fica roxo na hora. Será que eu vou ter alguém para me segurar? Ih, gente, prega nada mais não que o pastor está apanhando lá na praça, o negócio está feio. Se por causa de 10 dias de caminhoneira a gente já se enfurnou dentro de casa, irmãos, a maior alegria é morrer pelo evangelho. Olha os heróis da fé, todos eles. Estevão começou a tomar pedrada, não deixaram nem ele terminar de falar.
Na hora que ele estava se explicando, o povo já foi levantando, já imagina, né? Já deve ter dado um peteleco na orelha dele, outro já chutou para baixo, outro já pegou uma pedra. E o que ele disse? Perdoam, pois eles não sabem o que fazem. Interessante que é a mesma frase que Jesus disse na cruz do Calvário. Irmãos, nós não podemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Do jeito que está vindo, a gente está devolvendo. A palavra do Senhor nos orienta que nós devemos fugir de discussões vãs. Fugir. Porque elas não nos levam a lugar nenhum. Estamos deixando de falar do amor de Cristo para falar de coisas que não acrescentam. De coisas que não edificam. Quando eu estou falando isso é porque muitos estão destruindo o outro. Com ódio. Irmãos, eu vejo ódio, raiva, ira. Essas coisas não vêm da parte de Deus. O que vem da parte de Deus é longanimidade, mansidão, domínio próprio. O que mais? Amor, bondade, e por aí vai. Abra aí a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Está no meio de uma roda, começou a discutir isso, vai para o alto. Irmãos, o povo, o pessoal aqui, vocês podem discutir o que você quiser, mas a vontade soberana do Senhor vai acontecer. É ela que vai prevalecer. Pronto. Eu tenho orado a Deus porque um Deus é fiel. E Ele tem o melhor para nós. Pronto. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Eu tenho ouvido assim, eu prefiro fulano, porque fulano, tem um lá que faz isso, ele é a favor disso, mas é melhor do que Beltrano. Aí você vai olhar a base do outro, você olha a palavra de Deus, aí não orna. Sabe aquele ditado que, ele rouba, mas faz? Isso não cabe a nós, irmãos. Isso não cabe a nós. Né? Isso não tem jeito. Mas agora abandone todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente não falar. Não mintam uns aos outros, como visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Irmãos, a sua casa não é aqui. Amém? A sua casa não é aqui. Você só está de passagem. Eu posso dizer um negócio para você? Está acabando a sua estadia aqui. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus está às portas. E o que nós devemos fazer, irmãos, é acelerar a volta de Jesus mesmo. Mas para isso nós devemos levar o amor de Cristo às pessoas. Levar a mensagem da salvação para aqueles que ainda não o conhecem. Isaías capítulo 40, versículo 28, diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno e Criador de toda a terra. E Ele não se cansa e Ele nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Mas pastor, hoje eu trabalho de manhã, trabalho de noite, meu filho fica não sei na onde. Não olhe com os olhos daqui, irmãos. Olhe com os olhos do céu. Esses dias eu vi uma menina querendo conhecer o Evangelho, mas não estava conseguindo, não tinha carona, não tinha carro, não tinha pessoa. Eu falei, Pai, em nome de Jesus, uma menina está querendo conhecer a Tua palavra, e ela não vai conhecer o Evangelho por causa de tempo, por causa de carona. Está repreendido isso em nome de Jesus. Essa mulher vai conhecer a Cristo, nem que eu tenha que pegar um camelo, colocar alguém em cima e lá levar essa palavra para essa menina. Semana que vem ela está começando a fazer. Irmãos, a gente não pode perder tempo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas nós estamos olhando mais para as coisas do mundo do que as coisas que vêm do alto. A palavra do Senhor diz que cuide das minhas coisas, que eu cuidarei das suas. Enquanto você luta para o Senhor trabalha ao nosso favor. E o trabalho do Senhor sobre nossa vida, irmãos, ele é sobrenatural, não é como o nosso. Ele abre portas que a gente não consegue abrir. Irmãos, meu pai tem uns 25 anos que está meio surdo. Meio não, né? Surdo e meio. Né? Falei, gente, meu pai vai ficar surdo desse jeito. E aí ele, filho, eu queria um aparelho, aqueles aparelhinhos. Levamos no médico. E aí vai daqui, vai dali. Faz exame. Cancela a visita, volta, vai aparelho não chega, vai não sei o quê. Meu pai, falei, Deus, em nome de Jesus, abre essa porta. Irmãos, foi uma oração assim. Com fé, mas bem simples. Cheguei no sítio do meu pai, ele, nossa, estou ouvindo cantar dos passarinhos agora. Mandou um áudio para mim esses dias que eu não conseguia ouvir de tão baixo. Meu pai, fala mais alto, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Está ouvindo uma maravilha agora. Irmãos, são coisas tão simples, mas a gente esquece que existe um Deus. Parece que a gente acha que Deus dorme, que Deus não está acordado, que Deus está longe. Irmãos, nós conhecemos um Deus de perto, não um Deus de longe, não. Um Deus que vive, um Deus que está ativo, um Deus que não se cansa, um Deus que trabalha por nós em todo o tempo. Não deixa isso sair da tua cabeça. Não deixe de buscar o Senhor todos os dias, de buscar a tua palavra, de buscar a santidade de Deus. Tira o pecado da tua vida. Isso é lixo diante da glória do Senhor. Isso é porcaria. Agora, quando nós buscamos a Deus, nós sentimos paz, alegria, gozo no Senhor, Ele renova as nossas forças, e nós levantamos, voamos alto como águias, porque o Senhor faz isso através de nós e por nós. Irmãos, nós vivemos um tempo de luta, e ela ainda não são grandes lutas, mas eu vejo a igreja do Senhor, muitas vezes se desfalecendo, uma igreja perecendo, uma igreja perdendo força, uma igreja fechando os olhos do que está acontecendo ao redor. Mas em nome do Senhor Jesus, o avivamento do Senhor está para chegar sobre sua vida. Não deixa passar. Irmãos, a coisa mais ruim é você chegar atrasado numa vigília de oração. Você chega na vigília de oração, o povo no fogo, chorando, orando em línguas, outro caído. Aí você chega, friozão. Nossa, até você entrar no clima. Só que o Senhor, a volta do Senhor, Ele não diz quando Ele vem. Nem o dia e nem a hora. E Ele só fala assim, quando eu voltar, espero que vocês estejam trabalhando. Trabalhando. Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Deus, Ele nos amou.
de uma tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não veio aqui à toa. Deus tem um propósito sobre você, Deus tem um propósito sobre sua vida. E o Senhor Jesus quer fazer morada em seu coração. O reino de Deus está em você. Aqueles que já aceitaram Cristo como o único e suficiente Salvador. Nós somos criaturas de Deus, até que nós nos reconhecemos que somos pecadores, e a graça do Senhor vem sobre a nossa vida através do seu sangue derramado na cruz. E só existe um caminho para chegar a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele, Jesus. E quando nós nos encontramos e fazemos uma entrega real a Jesus, a palavra de Deus diz que Ele vem ao nosso coração e começa a fazer morada. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. E o Senhor Jesus, dessa maneira maravilhosa, vem até você nessa noite, fazendo esse convite maravilhoso, para que você seja também morada do Espírito Santo de Deus. Pai, nós clamamos a Ti, Deus. Que nós possamos, Deus, verdadeiramente, Deus, guardar a Tua palavra e sermos, Deus, sal e luz dessa terra, em nome de Jesus. Que nós não venhamos esquecer, Pai amado, que nós venhamos lembrar todos os dias a bandeira que nós carregamos. Nós não estamos nesse mundo para agradar a homens, nem a patrões, nem a partidos, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor Jesus e honrar Ele em todo o tempo. Guardar a palavra no coração para não pecar contra Ti, para que ela gere vida e essa vida não seja deturpada para as coisas desse mundo. Que nós possamos ser firmes, como Estevão foi naquele dia. Que nós possamos ser constantes, perseverantes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos guarda, Senhor. Que nós possamos abrir a nossa boca, Senhor, para bendizer o Teu santo nome, para profetizar sobre a vida de pessoas, para, Senhor Jesus, manifestar o reino de Deus, meu Pai, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece, Pai, na direção que é Cristo, Senhor. Que nós possamos correr, Senhor Jesus, a corrida da fé, meu Pai. E que nós possamos ser encontrados, Senhor Jesus, trabalhando, Pai, com as nossas mãos, Senhor Jesus, cheias de feixes, meu Pai, para entregar ao Senhor, Pai, as nossas obras, Senhor, para serem queimadas pelo fogo, Senhor Jesus. E nós sabemos que elas não serão, Pai amado, como palhas, Senhor, mas serão genuínas, reais, sinceras e verdadeiras, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor, glorifica o nome dEle. Aleluias. Nós Te glorificamos, Deus, nós Te adoramos, Pai.